Programa Seu Negócio, uma iniciativa Diário do Grande ABC. Patrocínio Sebrae São Paulo. Olá, como vai? Programa Seu Negócio no ar. E hoje nós vamos falar de um assunto, é o seguinte: você é organizado? Já pensou em ter disciplina com a sua empresa? Nem sempre é fácil. Mas e quando a gente precisa de dinheiro? A gente vai falar sobre esse assunto. E dinheiro é um assunto que vem em pauta e a gente conversa com ele, que é o consultor do Sebrae, Vitor Moura. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Juliana. Prazer estar aqui novamente. Hoje o assunto fluxo de caixa. Fluxo de caixa. É muito importante. Isso até porque ele lida com dinheiro, a gente já sabe que é importante. Exatamente, Juliana. A gente costuma dizer que o fluxo de caixa é a principal ferramenta de controle que uma empresa tem que ter. Por que é importante? Porque a gente está falando em controlar o dinheiro da empresa, ou seja, controlar e cuidar do dinheiro da empresa. Então, se a gente for pensar que a grande maioria das empresas que entram no mercado, né, um dos principais motivos que levam elas ao insucesso é a má gestão do fluxo de caixa. Então a gente precisa ter muita atenção com essa ferramenta. Esse fluxo de caixa, ele pode ser feito, a gente até brincou no começo, a questão da organização. Isso. É isso que a gente estava falando, isso é necessário? Exatamente. A gente imagina, mas fluxo de caixa, precisa ter um sistema para fazer isso? Não. A gente pode fazer num caderno, a gente pode fazer numa planilha, ou a gente pode ter um sistema. Basicamente, o que a gente vai precisar é o quê? É de organização e disciplina, porque é uma rotina diária. Porque quanto para pagar e quanto para receber, a gente tem todo dia. Então, precisa ter esse controle. Então, basicamente, o que o fluxo de caixa faz? Ele pega todos os recebimentos, pega todos os pagamentos e coloca em uma ordem cronológica, como se fosse uma agenda, como se fosse um calendário. E com o que você tem de saldo, ele faz uma projeção para você saber se você vai ter ou não dinheiro para pagar as contas daqui uma semana, daqui 15 dias, e você tomar uma decisão caso venha faltar esse dinheiro. E, Vitor, isso a gente está falando para empresa de qualquer porte? De qualquer porte. Isso vai depender do porte, se a pessoa vai usar o caderno ou um sistema de gestão. Exatamente, né? Ou seja, não tem desculpa para não fazer. Muitas vezes eu falo, mas eu não tenho estudo para isso. Eu falei, gente, é uma agenda, é um calendário. Então o empresário não tem desculpa para não fazer. Uma porque é extremamente importante e outra que só depende do quê? Da organização dele. Então vamos lá para a nossa disciplina. Como nós podemos ter uma boa gestão nessa questão? Uma boa gestão, bacana. Então vamos colocar que nós já temos então esse controle, a gente já tem essa projeção de todos os pagamentos e recebimentos e já tem a ideia de quanto de capital de giro eu preciso para tocar o negócio. Para ter uma boa gestão funcional, a gente precisa de 4 pontos. Primeiro, a empresa precisa ser lucrativa. Se uma empresa não é lucrativa, ou seja, se a precificação dela não está correta ou se ela não tem o volume de vendas necessário para cobrir todos os gastos da empresa, não adianta porque ela vai ter problema com o fluxo de caixa. Então ela precisa ser lucrativa. Segundo ponto, o empresário precisa adquirir um hábito de fazer reservas. Ou seja, nos meses bons, nos meses que as vendas são altas, a gente precisa ter o hábito de fazer reserva. Reserva para quê? Primeiro ponto, provisões. Provisões do quê? De 13º, de férias, de adicional de férias de funcionário, de todos os encargos que envolvem esses pagamentos e uma outra provisão que a gente reforça muito para o empresário é o quê? A provisão da rescisão da multa quando a gente for mandar um funcionário embora. Porque muitas vezes a gente deixa de mandar um funcionário ruim embora porque a gente não faz reserva, falta dinheiro para mandar embora. Então isso é importante. Muitas vezes o empresário fala, poxa, Vitor, mas não está me sobrando dinheiro assim para fazer isso. O que eu costumo falar é que assim, olha, eu sei que é difícil apertar um botão da cinta por mês, mas é muito mais difícil você chegar em novembro, dezembro e ter que apertar os 12 botões. Não é verdade? Com certeza. E muitas vezes o que acontece? Quando a gente não faz essa provisão, chega novembro, dezembro, o empresário costuma fazer um empréstimo bancário para pagar o 13º e depois ao longo de todo o ano ele fica pagando um endividamento referente ao ano passado. Você me falou algo que eu achei bem interessante nessa questão também. Sobre a reserva é algo que provisão e previsão é algo bem diferente, porque provisão ela existe até na nossa vida que não é de empresário, que na realidade a gente já tem que guardar para o seguro, exatamente. Já tem que guardar para o IPVA, para o IPTU, para nananana. Então é o que o empresário tem que acabar já pensando. Né? Vão acontecer. Eles vão, não adianta. A previsão, você muitas vezes, puxa, eu tenho uma expectativa que as vendas vão cair ao final do ano. Bom, eu posso fazer uma reserva para me resguardar com relação a essa queda, mas ela pode ou não acontecer. Agora, provisão, 13º, férias, tem todo ano. Imposto e a é gente uma sabe beleza, vai acontecer mesmo. Acontecer. E você me falou algo muito importante, que é a questão do capital de giro, que eu gostaria de você explicasse com um exemplo já citado. Isso, bacana. Então vamos lá. Então a gente falou da lucratividade, das reservas. Terceiro ponto, necessidade de capital de giro.
A necessidade de capital de giro, basicamente, ela é determinada pelos prazos que nós praticamos. Então, por exemplo, quanto mais prazo eu dou para os meus clientes, maior a necessidade de capital de giro. Quanto maior o prazo que eu consigo com os meus fornecedores, menor a minha necessidade de capital de giro. Quanto maior o nível do meu estoque, maior a necessidade de capital de giro e quanto maior o tempo de processo, caso de uma indústria, um serviço, tempo de fabricação ou elaboração de serviço, também será maior a necessidade de capital de giro. Se a gente for trazer isso na prática, vamos pegar, por exemplo, um restaurante, porque fica fácil que somos consumidores, a gente entende um pouquinho do que a gente vai falar agora. Restaurante normalmente dá prazo para cliente? Não. Não, a gente paga em dinheiro, cartão de débito, no máximo cartão de crédito, então é pouco prazo. O tempo de processo é muito longo? Não. Também não, a gente produz num único dia. Você acredita que o estoque de um restaurante é muito elevado? Também Determinadamente não, né? Por quê? Produtos são perecíveis. Uma outra coisa a gente tem estoque. E com isso, nós também não temos muito prazo com o fornecedor, porque a gente vai quase diariamente fazer essa compra. É um ou outro fornecedor que nos dá esse prazo. Nesse caso, percebe que é muito dinâmico. Eu tenho clientes, por exemplo, que errou muito na hora de fechar parceria com empresas que ia atender todos os funcionários e deu prazo de 30 dias. Então, quando ele deu prazo para o cliente, o que acontece? Ele teve que fornecer refeições, seja para 50, 60 funcionários, que foi o caso desse cliente, sem receber R$1 por dia e tendo que pagar à vista o fornecedor todos os dias. Então, isso gera uma necessidade de capital de giro muito grande. Então, isso, não que você não vá fazer, porque muitas vezes para aumentar faturamento, para ter uma margem nunca maior, você pode até fazer, mas desde que seja planejado. Que daí entra no quarto ponto, que é quando a gente fala sobre endividamento. O endividamento ele pode ocorrer caso esses três não sejam feitos? Exatamente. O que acontece? Quanto maior a necessidade de capital de giro, a gente precisa investir dinheiro na empresa para que a gente consiga fazer todos os pagamentos. Quando a gente pode fazer tanto com capital próprio, caso os sócios tenham recurso para injetar na empresa, ou a gente vai buscar recursos em banco, né? E muitas vezes quando a gente fala de endividamento, o empresário já torce o nariz porque ele julga uma coisa negativa. O endividamento ele pode ser saudável ou não saudável. Quando a gente quando o endividamento é planejado, a gente busca recursos como? Para fazer investimento, para a empresa crescer, para a empresa se tornar mais competitiva, ou até mesmo para injetar um capital de giro na empresa, mas desde que a forma seja feita de forma planejada. Então, o endividamento saudável é aquele que a gente paga um menor custo, ou seja, uma taxa de juros mais atrativa para a empresa e num prazo mais estendido. Normalmente, a gente não planeja isso. Então, o que acontece? O empresário pega a taxa de juros altíssima e pega esse dinheiro a curtíssimo prazo, que faz com que ele acaba criando uma dependência do banco e faz com que o empresário vai todo mês, toda semana, buscar dinheiro para pagar as contas. Vitor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, Juliana. E uma última dica para o empresário. Muitos têm o conhecimento de como fazer o fluxo de caixa, só que não colocam em prática. Os resultados da empresa são consequência do que nós colocamos em prática e não daquilo que nós sabemos. Então, fica essa dica para o empresário. Não, e o importante é, se ele já tem a experiência, por que não colocar em prática? Né? Depois a gente vê. Se der errado, a gente cobra depois. Exatamente. Mas obrigada novamente, obrigado, tá? Juliana. Até tudo mais. de bom. Programa Seu Negócio feito para você. Mande e-mail, seunegócio@dgbc.com.br. Até a próxima. Jacinto Farias vende ferramentas elétricas, máquinas de alta pressão e presta serviço de assistência técnica autorizada no litoral paulista. O empresário participa do projeto Petróleo e Gás do Sebrae São Paulo. O projeto ensina as ferramentas necessárias para eu fornecer para as grandes empresas de petróleo e gás. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.